te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus, ó Deus, sempre nos proceda e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo 47 a 54. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas e, no entanto, foram vós os pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunha e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construíram os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirma: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles o matarão, e perseguirão alguns deles, a fim de que peça conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, se não pedirdes conta disso é esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrais e ainda impedis impediu os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos, armando ciladas para pegá-lo em surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem falar na primeira leitura sobre a fé que precisamos para seguir Jesus Cristo, mas essa fé, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, mesmo aquilo que nós não vemos, mas acreditamos, e ao acreditar, nós temos aquilo que nós acreditamos. E aí, se acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso, nós temos as obras dele. Mas as obras deles nós o teremos se nós colocar a prática da justiça. Então, a fé, ela precisa ser acompanhada de obras. E porque aqui no Evangelho, Jesus ele tinha tomado a decisão de ir para Jerusalém. Ele tinha tomado a decisão de dar a sua vida, porque ele sabia que a sua vida seria ceifada.
E aí então ele faz aquelas correções às autoridades, aquele povo, que os mestres da lei, aqueles que viviam, tinham uma compreensão de ser pessoas religiosas. Então Jesus, ele no seu amor infinito, sabendo que tudo que tinha acontecido no passado na história, que tinha sido a morte de muitos profetas, e ele também estava caminhando por tudo isso. Aí ele questiona, principalmente com os doutores da lei, que tinham a lei como observância para ter a amizade de Deus. Queria ter as graças de Deus, mas não tinham a amizade de Deus. E aí Jesus, então, ele no seu amor infinito corrige aquele povo. E ao corrigir, ele fala, olha, seus pais mataram os profetas e vocês construíram os túmulos. É muita hipocrisia, né? Então, essa chave, né, do reino, que é o próprio Jesus, ele fala de dar essa chave para construir essa igreja, quer dizer, essa igreja que não mata os profetas, uma igreja que não mata Jesus, mas uma igreja que vive uma fé aonde a graça de Deus tem uma contribuição daquele que vive, que gera vida e não gera morte. E Jesus, ele continua aqui falando, vós mesmos não entrais e impede outros de entrar. Então você tem, quer dizer, a chave, essa chave do reino, essa chave da porta, essa chave da graça, é o próprio Jesus. E por isso, então, se eu tenho essa autoridade de ser um anunciador do Evangelho, e eu impeço, né? Vós mesmo não entrais e não deixa o outro entrar, né? A nossa vida, amados, precisa ter uma ação. Eu creio em Deus, mas eu creio em que Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus, mas eu não estou à disposição de fazer nada. Ou até faço o contrário, quero a graça, mas vivo totalmente contrário àquilo que é plano de Deus. E quando eu tenho uma autoridade, por isso hoje nós devíamos rezar muito pela igreja. Rezar muito pela igreja. Todos aqueles que têm autoridade. Porque todos nós que temos autoridade de anunciar o reino de Deus, nós precisamos entrar nesse reino, abrir a porta com essa chave, para que outros possam entrar. Mas muitas vezes as pessoas têm autoridade de viver uma fé, ocupa cargo dentro da igreja, não entra e não deixa o outro entrar. Quantos pais, né, que é aquele que tem a chave, aquele que tem autoridade de educar seus filhos na fé e não educa, quer dizer, não entra e não deixa o outro também entrar. Então aí está um questionamento que nós devemos muito fazer. Será que nós estamos falando de Deus? Será que nós queremos os benefícios de Deus, mas nós estamos só gerando morte ou até impedindo de entrar? Temos a autoridade de pai, de mãe, de padre, de diácono, não sei, mas nós não entramos e também não deixamos os outros entrar. Impedimos do que os outros entrem. Então, essa palavra para nós exortativa hoje. Jesus viu todo o acontecimento do Antigo Testamento e todos os profetas que foram mortos e tinha consciência que ele também ia pelo mesmo caminho e ia ser morto por esse povo que falava tanto de Deus, que precisava tanto de Deus e não conhecia a amizade de Deus. Então nós precisamos, se queremos a graça, precisamos ser amigos de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe,
te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração.